guerreiro poderoso. O texto sobre Gideão diz: por causa de Midian, Israel empobrece, tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de pressar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. A história de Gideão é muito inspiradora para todos nós, porque mostra como um homem fraco, limitado, que pensava que era fraco e limitado, pode ser usado poderosamente para libertar um povo da opressão. E isso aconteceu com Gideão, porque a história termina de um modo glorioso, quando Gideão, com apenas 300 homens, luta e guerreia contra 100 mil homens de um exército midianita e os derrota cabalmente, e Deus dá a vitória. Mas a coisa interessante, primeiro, é que é o anjo do Senhor que aparece a Gideão, e eu já tenho demonstrado que o anjo do Senhor no Velho Testamento é Jesus numa teofania, que é uma aparição física de Deus antes dele se encarnar e vir ao mundo como o Senhor Jesus. Então o anjo do Senhor aparece a Gideão e lhe diz: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Mas na história aqui a gente vê que Gideão está escondido num tanque que era usado para prensar uvas, que era uma cerca ali, um lugar escondido, né? E ele lá dentro do tanque, escondido dos midianitas, com medo, e para malhar o trigo, e porque os midianitas roubavam todo o trigo da nação. Então Gideão não se via como um poderoso guerreiro. A resposta de Gideão ao Senhor: se o Senhor está conosco, por que o Senhor permitiu, ou por que isso aconteceu? E às vezes essa é uma pergunta muito válida hoje para nós, porque se Deus está conosco, por que problemas, por que desastres, por que enfermidades, por que tristezas, por que lutas tão árduas acontecem conosco? Na verdade, nós precisamos nos ver como Deus nos vê. Nós precisamos fazer uma leitura da Bíblia de um modo que a gente enxergue nela como Deus nos vê. Se você serve ao Senhor, se você conhece o Senhor Jesus Cristo, se você deu a vida a Ele, se você se arrependeu dos seus pecados, se você creu na obra que Jesus fez na cruz, assim você foi justificado, então você passou a ser filho de Deus, porque está escrito que a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Se você se tornou um filho de Deus, então você está na mão do Senhor e Ele vai cuidar de você, ainda que haja lutas, disciplinas, enfermidades, vitórias e derrotas, mas nós sabemos que no final teremos a vitória. Hoje, o que é muito comum as pessoas dizerem quando elas atravessam dificuldades? Não, vai dar tudo certo. Na Bíblia não tem isso de poder da mente ou poder de alguma coisa que você diz por dizer, né? Você precisa colocar toda a sua confiança no Senhor, como Gideão colocou, ainda que ele teve dúvidas e ele pediu ao Senhor sinais, né? E um dos sinais ele bota um velo de lã, que era um pedaço de lã de carneiro ao ar livre numa noite, e fala com Deus: se o Senhor vai nos dar vitória, então que durante a noite, quando vier o orvalho, que ele fique só na lã e o terreno fique seco. E assim aconteceu. De manhã o velo estava cheio d'água e o terreno seco, e no outro dia ele pediu outro sinal,
Agora eu quero que o terreno esteja molhado e o velo seco, e também aconteceu. E depois ainda, na hora de ir para a batalha, Deus fala com ele que tem muita gente com você. Ele tinha 30 mil guerreiros ali, 30 mil israelitas para lutar contra 100 mil que ele convocou, ele fez uma convocação. E aí, esses 30 mil, Deus fala, é muita gente para eu libertar Israel. Despede os que estão com medo, os que estão em dúvida. Ele despediu e ficou 10 mil, e Deus falou, ainda é muita gente, leva-os à água, ali eu os provarei. Deus levou aqueles 10 mil à água, Gideão, e aí Deus falou, olha, quem beber a água, pegando a água com a mão e levando a boca, você separa. E quem se abaixar, se separa. Então, quem bebeu levando a água à boca eram pessoas que estavam atentas, né? E ali eram apenas 300, e Deus diz, com esses 300 eu vou te dar vitória. E a história termina quando Deus realmente dá a vitória a Gideão com apenas 300. Essa é uma história bíblica verdadeira, não como os 300 de Esparta, que é uma lenda onde aquele guerreiro espartano detém um exército de 1 milhão de persas que invadiam a Grécia. Confie no Senhor, né? Confie no Senhor. Se você anda com Deus, se você é um filho de Deus, se você entregou a sua vida a Ele, confia a Ele, Ele vai cuidar de você. A Bíblia diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, essa palavra é uma palavra para que você se veja como Deus te vê. Um poderoso guerreiro, se você anda com Deus, se você confia em Cristo Jesus, nosso Senhor, que morreu naquela cruz para nos redimir para com o Pai. Eu quero te desejar um ano de 2021 na presença do Deus Altíssimo, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que Deus faça coisas maravilhosas na sua vida nesse ano 2021, para que você conheça Ele, tema Ele e ande no seu caminho. Um grande abraço, fica na paz, que o Senhor tenha misericórdia de você, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor levante sobre nós a luz do seu rosto e nos dê a paz.